Essa mesa é uma mesa que vimos esperando com muita expectativa, porque temos falado que a convergência das duas crises está acelerando um processo de restrições, na medida em que há um questionamento cada vez maior sobre processos de produção que geram emissão de gás de efeito estufa, produção de produtos que deixam resíduos sólidos ou resíduos que não podem ser reciclados pela própria natureza. Há uma discussão cada vez maior sobre os males do consumismo e o impacto do consumismo numa agenda de descarbonização da economia. O processo de Marrakech é um pouco emblemático aqui no Brasil. Mas até por isso, né, o processo de Marrakech, que é uma iniciativa da UNEP, né, do Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, e organiza uma agenda com todos os ministérios do meio ambiente do mundo. São mais de 60 países que estão envolvidos. O Arab vai nos dar maiores esclarecimentos, discutindo um novo marco regulatório para os próximos 10 anos, que vai ter um impacto nas formas de produção e nas formas de consumo. Então, o Arab, que é o coordenador do processo Marrakech, está aqui em pessoa para compartilhar conosco. E aí, nós temos o Pedro Soares, da Dow, que é uma empresa que, na sua estratégia, já internalizou a questão da economia verde e da descarbonização dos seus produtos, e tem uma experiência para nos relatar muito importante da migração que hoje a indústria química está fazendo das fontes de fósseis, de petróleo, da petroquímica, para a química da biomassa. E, finalmente, o Hélio vai nos atualizar no escopo do processo de Marrakech sobre os últimos avanços e as iniciativas que estão sendo feitas na área de consumo consciente, no sentido de antecipar e sensibilizar as pessoas em relação ao processo de Marrakech, para que, quando essa iniciativa for lançada e for adotada pelos governos, já haja uma sensibilização bastante ampla. A grande questão que se coloca ao buscar um modelo sustentável de produção e consumo, que está sendo provocado e acompanhado por um processo mundial intergovernamental induzido pelo PNUMA, dentro desse processo de Marrakech, é a seguinte: será que é possível ter um modelo sustentável de produção e consumo dentro do padrão civilizatório vigente atualmente nos países mais desenvolvidos? Essa é a questão. Naturalmente, é possível pensar em um modelo de produção que seja intrinsecamente sustentável. Isso quer dizer, no sentido de que os impactos específicos de uma dada empresa ocorram de maneira que não seja disruptiva do equilíbrio ambiental, que seja conducente a uma equidade social, que seja sustentável economicamente e que ofereça uma maneira acolhedora às carências humanas que existem dentro da sociedade. No entanto, eu indago se é realista esperar que, por meio do desenvolvimento tecnológico, por meio das inovações empresariais em curso, apesar de serem extremamente importantes, se será possível criar um sistema produtivo mundial que atenda às demandas derivadas do modelo de consumo atual, mas para toda a humanidade. Atualmente, consomem na humanidade, a um nível acima do necessário, 25% da humanidade. 75% consomem a um nível mínimo ou abaixo desse mínimo. Portanto, a pergunta é essa: será que, com todo o desenvolvimento tecnológico, com todas as inovações empresariais, será que seria possível cumprir o mesmo modelo de consumo para toda a humanidade, de maneira inclusiva? Por mais que se inove, os dados atuais nos informam que, se fosse estendido o modelo de produção e consumo americano a toda a população mundial, seriam demandados recursos naturais da ordem de 6 planetas.
Não é preciso dizer que isso é insustentável ambientalmente, para não falar dos impactos sociais negativos se mantida a atual forma de acumulação de riqueza. Mesmo que se pensasse no modelo de produção e consumo europeu, seriam necessários 4 planetas para atender essa mesma demanda, o que também é igualmente insustentável. Nesse sentido, não há saída sem que se tenha um outro modelo de consumo pautado nas reais possibilidades de recursos naturais, mas também, e eu até diria, principalmente, um modelo que possa atender sustentavelmente, no longo prazo, as necessidades de bem-estar de toda a população mundial. E se o processo de Marrakech for bem-sucedido, é nessa direção, a meu ver, que ele deve caminhar. Como eu tive a oportunidade de dizer na abertura dessa conferência, talvez nem todos estivessem, eu vou repetir, a preocupação com a sustentabilidade vem se delineando há algumas décadas, mas assume agora um caráter de enorme urgência. É claríssimo o sentimento generalizado de que já fomos longe demais, tanto na degradação dos ecossistemas, quanto na injusta distribuição de renda. Enquanto a preocupação com a sustentabilidade tenha nascido, embora a preocupação com a sustentabilidade tenha nascido na área ambiental, gradualmente ela está se expandindo para as áreas social, para a área individual e, mais recentemente, para a área econômica. Na plenária de abertura, eu mencionei o fato de que, na economia, por exemplo, a economia ter se concentrado no estabelecimento de uma fortíssima tensão de consumo, um processo no qual as pessoas tendem a viver para consumir muito mais do que consumir para viver. Um emblema típico da sociedade globalizada dos últimos 30 anos é certamente um problema muito sensível. Esse fenômeno, do ponto de vista econômico, tem sido acompanhado por uma agressividade competitiva crescente, centrada em uma agenda de curtíssimo prazo e quase que puramente financeira. Isso tem levado a um processo de desumanização das sociedades, onde o trabalho é subordinado à vida, ao invés da vida subordinar o trabalho, onde o bem-estar material busca compensar o mal-estar psicológico, onde a vida digna não é um direito de todos, e sim o privilégio de alguns, e onde cada um de nós, afogado em tarefas incessantes, inesgotáveis, parece estar numa desabalada fuga para o futuro, na expectativa de encontrar um mundo mais acolhedor. Nesse processo absolutamente insustentável, tanto do ponto de vista ambiental, econômico, social ou individual, as bases da própria sustentabilidade individual estão sendo minadas, na medida em que as pessoas não encontram apoio na sociedade para uma vida plena de sentido. O estilo de vida contemporâneo aliena as pessoas de si próprias, de suas famílias, de seus amigos, impondo um processo de atordoamento crescente, com um descolamento involuntário dos valores humanos de acolhimento, de convivência e de afeto.